Hoje eu gostaria de trazer um ensinamento do Evangelho de Jesus, aqui lembrando que eu não tenho religião nenhuma, tá? E todas as religiões, todas as pessoas são bem-vindas nesse canal aqui, porque somos todos filhos de Atom, somos todos filhos de Deus, do Criador de tudo que é, e cada um de nós temos uma centelha divina que habita dentro de mim, dentro de você e dentro de todos nós, certo? O ensinamento que eu venho trazendo aqui para nós hoje é sobre a indulgência. Então eu vou ler uma parte aqui para nós e logo após irei então conversar um pouco com vocês aqui, tá bom? Como se fosse uma conversa mesmo, um diálogo, tá? Porque somos irmãos, somos amigos, sim, tá? Então vamos lá. Aqui então diz assim, ó. Esse sentimento tão doce que é da indulgência, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, né? Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que isso seja para servir e tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos, severos senão sobre vós mesmos? E olha, pessoal, que nem sobre nós devemos agir assim, ser tão severos quanto às vezes somos com as outras pessoas, com a falha do outro. Porque a gente pode errar tão pior quanto o outro errou com a gente ou errou com outras pessoas, e às vezes a gente vai lá, critica e julga, e a gente cai nesse julgamento, cai nessa crítica, faz pior que o outro. E aí nós somos o quê? Melhores que o outro? Não, nós somos exatamente iguais. Lembra? Porque Jesus sempre falou, e é sempre bom nós relembrar, porque a gente fala sobre isso agora, 5 minutos depois a gente esquece. E a gente entra no automático, deixa o ego nos guiar, ou até nem percebe quando tá o ego atuando. E aí a gente esquece isso aqui, porque por isso que é sempre bom, eu digo para você, se agarre às formas de conhecimento que você gosta de estudar, vai ler, vai se autodesenvolver. Principalmente, o mais importante é os ensinamentos que Jesus trouxe, né? Ele não falou dos ensinamentos, pode até ter falado, mas ele viveu o que ele disse. Então, ele é nossa imagem e semelhança, então nós precisamos imitar Jesus, né? Porque ser igual ninguém vai ser, mas a gente pode e deve imitar, tá? E aí diz assim, ó: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que por conseguinte desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos,
e que vós que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, levanta os caídos do caminho. É para isso que nós estamos aqui, não para ir lá quando a pessoa está num momento difícil da vida dela, ela errou, ela sabe que ela errou, tá lá se torturando, tá se martirizando e tu vai lá e fala mais coisas que ela não precisa ouvir. Entende? Ela já tá aprendendo com a falta dela, com o erro que ela cometeu. Ela já tá, digamos assim, não vou dizer sofrendo, mas ela já tem a consciência que ela não deve repetir tal coisa e ela já está consciente de que isso foi um aprendizado para que ela não repita mais o que ela fez. E às vezes a gente vai lá, fala e não é, a pessoa não precisa que a gente vá lá e comece a condenar ela, a criticar, a recriminar os atos que ela fez. Às vezes a pessoa quer só ser ouvida, não quer que a gente fale, né? Então diz assim para terminar aqui. Ao passo que o rigor desencoraja, olha só, que eu acabei de falar, afasta e irrita, né? Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, não julgais com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento, mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais dele a dizer, pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, não só a sua letra e admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Então, para você que lê a oração do Pai Nosso, tá aí, né? Perdoai as nossas ofensas. Quando a gente faz isso, a gente está pedindo perdão para o Criador de tudo que é, para Ele perdoar as nossas falhas, os nossos atos falhos, os nossos erros. E aí, quando a gente pede perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então a gente está sendo indulgente para com aquele que errou para conosco, ou aquele que errou para com outras pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece, que a gente está vendo que ele fez tal ato que foi errado, que foi negativo, e a gente não tem o direito de julgar ninguém, embora a gente julgue. Só que tá aqui, né? Ser indulgente é você não estar no piloto automático, né? É o que eu disse ali. Quando eu desligo isso aqui, você assiste esse vídeo e aí 5 minutos depois você já vê uma notícia lá que a pessoa fez tal coisa com aquela criança, com aquela mulher, não sei o quê. E aí você vai lá, julga, condena, critica, quer ser o juiz, né? E ninguém é juiz de ninguém. A própria consciência da pessoa é o juiz dela, né? Os erros que eu cometi, a minha consciência vai cobrar. Então, da mesma forma a sua. Então, eu trouxe esse ensinamento aqui para a gente começar, se a gente ainda não aprendeu, começar a praticar hoje, agora, nesse exato momento. Ao invés de a gente olhar para aquelas pessoas que cometem erros gravíssimos, digamos, aos nossos olhos, a gente abençoa eles e pede que Deus dê coragem, dê forças para que eles não caiam em erro mais. Para que eles aprendam com o erro deles e para que eles façam
para que eles tenham ações boas, positivas, para que em vez de praticar o mal, façam o bem. É isso. E isso também, ser indulgente aqui, é tu pagar o mal com o bem. É exatamente isso, né? Você quer seguir Jesus? Você quer ser um discípulo dele? Porque não dá mais para ficar em cima do muro, pessoal. Ou a gente segue ou a gente não segue. E seguir não é só dizer que segue, não é só dizer que ama, é fazer a nossa parte, é ser um verdadeiro discípulo que nós somos, né? O escolhido, ele não é escolhido porque ele é especial. O escolhido se escolhe. Então, se eu escolho não criticar, não condenar os atos daquele irmão. Eu sou indulgente porque eu sei que eu posso errar pior do que ele. Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo que eu trouxe para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e que Deus abençoe a todos. Gratidão!